Bem-vindo a todos os telespectadores que, a partir das vossas casas, da sua casa, já estão a nos assistir. Queremos primeiro cumprimentar a toda a família lá e convidar para que possa acompanhar o nosso programa a partir de já e pedir que pudesse ter alguma coisa para anotar tudo que nós vamos falar no dia de hoje aqui. Para não ir mais além, quero primeiro anunciar o nosso tema muito interessante hoje, que vamos falar de capacitação do Espírito para testemunhar. Qual é a função do Espírito Santo para testemunhar? Você e eu, como podemos testemunhar? Qual é a função do Espírito Santo nisso? E quero também convidar aos meus já convidados para se apresentar aos telespectadores lá em casa. E, como já sabe, eu não sou apto para saber com que hoje vamos fazer um belo estudo. Bom dia, telespectadores. Eu sou Oliveira do Fazenda. Esperamos que vão nos acompanhar até no fim do nosso programa. Bem-vindo, irmão Oliveira. Olá, bom dia. Meu nome é Joel Petros. Cá estamos para estudarmos mais uma lição. Como vem, é muito interessante o nosso estudo hoje que vamos fazer. Mas antes, temos aquele nosso hábito. Não podemos falar de Deus sem primeiro convidar o próprio Deus. Vamos pedir ao irmão Oliveira para proceder uma oração de bênção ao nosso estudo. Oremos. Bendito o Senhor que habita nas alturas, seu nome seja louvado aqui na terra assim como nos céus. Pai, queremos lhe agradecer por vida e saúde que nos concedeu ao longo de toda a semana. E reconhecemos que somos pecadores, pedimos perdão, Senhor. E pedimos a presença do seu Espírito Santo para que possa nos guiar, para que esse programa possa ser realizado em perfeitas condições. E o resto deixamos a nossa oração nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos agradecer que ficou atento nessa oração e fez um gesto de reverência a Deus. E para ainda irmos avante, permita-me que eu possa ler um versículo de partida. Atos 4, versículo 31. Pode abrir aí a partir da sua casa o livro de Atos 4, versículo 31. Eu vou tomar a leitura aqui, você acompanhando a partir do seu livro, do livro sagrado da Bíblia. E diz o seguinte, Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está a falar aqui sobre os discípulos, o trabalho que fizeram, mas alguém que está atrás desse trabalho. Irmãos, a partir desse versículo, o irmão Joel pode nos dar alguns pontos à função do Espírito Santo na nossa vida cristã. Muito obrigado. Temos a sorte de, dentro de lição de 2 semanas, falarmos do mesmo verso. Quando estávamos a falar da lição da semana antepassada, também lemos esse verso. Mas, indo concretamente ao verso, o tema dessa semana que fala sobre a capacitação do Espírito Santo para testemunhar. Nós, por nós, nada podemos fazer, mesmo que seja coisa relacionada à nossa vontade. Ela nunca sairia bem se não estiver lá presente Deus. Mas, concretamente, para testemunho, para falar de Deus, existe o Espírito Santo, que ele nos move e nos dá a capacidade de falar com toda a ousadia. Então, esta semana vamos estudar
basicamente a importância do Espírito Santo em falar sobre Deus para os outros. Muito obrigado. Já começou essa semana, esse estudo reserva muitas revelações. Então vamos aqui. Jesus, a promessa do Espírito Santo. Você sabe que Jesus prometeu o Espírito Santo. E ele disse que era para que esse Espírito Santo. Vamos ler aqui o livro de João 16, versículo 8, para entendermos bem esse assunto. João 16, versículo 8, irmão Joel pode tomar a leitura. No capítulo 16, verso 8 de João, diz o seguinte: Sim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Convencer. Irmão Oliveira, estamos a ver aqui a função do Espírito Santo. Pode falar um pouco em torno desse versículo? Ok, obrigado. Primeiro, nós vamos ver aqui a importância do Espírito Santo, começando mesmo no versículo que se leu, Atos 4:31, que vamos ver que enquanto os discípulos estavam reunidos, estavam a orar, e ali eles ficaram cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo era para lhes capacitar. De uma outra maneira, podemos dizer que era para lhes dar uma habilidade de como anunciar a palavra de Deus. Mas nós podemos ver que esse Espírito Santo, para poder aparecer, é porque havia uma promessa que Jesus tinha feito para os seus discípulos, que é melhor que eu vá para o céu, para que o Espírito Santo possa vir vos guiar. Isto quer dizer, esse Espírito Santo, em outras palavras, podemos dizer que é o Consolador. Consolador, aquele que está para nos ajudar. Isto quer dizer, a função do Espírito Santo é de nos ajudar, nos ensinar, nos guiar. Então, dessa maneira, nós podemos ver que terá um certo objetivo final de levar o número maior de pessoas a Jesus. Muito obrigado, irmão Vera. Aí em casa, como vem, o Espírito Santo revela-nos o pecado. Mas o que é muito importante aqui é que o Espírito Santo, quando te revela o seu pecado, não te deixa assim. O que ele faz? Revela também a bondade de Jesus Cristo. É como se fosse dizer, você está sujo, mas tem uma solução. Então, é uma função muito importante que ele faz. Por isso, eu e você precisamos de Espírito Santo. Não só para nos revelar o nosso pecado e nos deixar assim, mas para nos conduzir àquele que pode purificar os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Uma função muito importante. Se calhar é por isso que se diz que existe um pecado que não tem perdão. É pecar contra o Espírito Santo que te revela o seu pecado. Você fica em dúvida, não sabe o que está a fazer. Ninguém está te revelando que está errado ou não. Vamos falar também aqui sobre uma igreja capacitada. Uma igreja capacitada. Então, vamos ler o livro de Atos 5, versículo 14. Vamos ler Atos 5, versículo 14. É verdade que nós, antes do irmão comentar, nós ouvimos aí que o Espírito Santo, depois de derramar o Espírito Santo, ser derramado no Pentecostes, os homens fizeram um trabalho incrível. E a Bíblia nos diz no livro de Atos 2, versículo 41, que houve 3.000 homens que se entregaram a Deus. Mas Atos 4, versículo 4, fala de 5.000 homens batizados. Um trabalho maravilhoso. Irmão, pode progredir? Sim, Jesus deu uma missão aos discípulos que deviam
levar esse evangelho aos confins da terra. Parecia uma missão impossível, né? Pessoas que estão na Ásia para chegar na América, por exemplo, seria muito difícil. Mas nós estamos falando cá em África, a mesma palavra que eles foram faladas naquele tempo. De que maneira? Houve necessidade que a igreja fosse capacitada. Então o Espírito Santo, depois de capacitar, a mensagem de Deus expandiu-se de uma forma que ninguém esperava. Como o irmão estava a dizer, fala-se de 3.000 que foram batizados, mais 5.000, mais tantos outros que os números nem foram especificados. Então foi necessário que a igreja fosse capacitada. Ao mesmo tempo, agora a igreja é capacitada para que essa mensagem seja levada do mesmo jeito como se levou naquele tempo. Mas não a igreja no seu todo só. Também eu tenho que ser capacitado e levar a mesma mensagem. Você, irmão que está lá em casa, também tem que ter a mesma capacitação para levar a mensagem. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Se esses homens foram capacitados, eu e você também podemos ser capacitados com o mesmo Espírito Santo. Vamos falar aqui de o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. São 3 coisas. Espírito Santo, a palavra e o testemunho. São coisas que coordenam. Então, vamos ler aqui o livro de Atos 8, versículo 28. Atos 8, versículo 28. Podemos ler até 32 para ouvirmos o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Atos 28, 8, 28, né? Diz o seguinte: regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe: chegue-te e ajunte-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Muito obrigado. Estão a ver que estávamos a falar do Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Quem foi o testemunho nesse caso? Filipe. A palavra, o livro de Isaías que estava a ser lido. O Espírito Santo enviou o testemunho, mas o testemunho trabalhou com a palavra. Porque alguém que estava a ler, lia a palavra. Aí o Espírito Santo teve a oportunidade de enviar alguém para que a palavra tenha sentido. Alguma coisa o irmão Noel, o irmão Joel quer falar um pouco sobre isso? Desculpa, eu chamei o irmão Noel, ele tem um amigo chamado Noel. Eu estou habituado a ser chamado por esse nome. Bom, nós sabemos quando Jesus estava para ir aos céus, os discípulos ficaram tristes por ver essa notícia. Mas Jesus disse: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então, com a ida de Jesus aos céus, o Espírito Santo veio. Então, em todas as coisas que tinham que ser feitas a partir daquele momento para falar sobre essa palavra, havia necessidade de que o Espírito Santo estivesse lá. Vamos ver o caso do Filipe, do lado onde ele estava, em relação à pessoa que estava a ler a palavra. Penso eu que havia uma distância, porque diz que correu. Então, havia uma certa distância que ele nem podia ouvir o que estava a acontecer lá, mas o Espírito Santo teve que ter a sua ação naquele momento para que a palavra de Deus fosse testemunhada. Então, o Espírito Santo tem muito dessa função de
cutucar nas pessoas para que a palavra de Deus seja expandida. Já está a fazer sentido quando se diz que o Espírito Santo revela Jesus. Porque o homem que estava na cruz estava a ler o livro de Isaías que falava sobre Jesus. E por aí o Espírito Santo trabalhou esse livro que está lendo o Eunuco. É um livro que revela Jesus, está a falar sobre Jesus. É a oportunidade para o Espírito Santo para revelar bem esse Jesus. E vamos falar sobre o Espírito Santo e vamos ler aí o livro de Atos. O livro de Atos hoje, lá em casa, é um livro maravilhoso. É que às vezes chama-se livro de Espírito Santo. Tem essa ideia, porque ele fala muito do Espírito Santo. Então vamos para Atos 7, versículo 55. Verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. À direita de Deus, digo. Muito obrigado. Essa é uma ocasião que está a falar aqui sobre o mártir Estevão, né? Estevão. Eu não quero falar alguma coisa sobre Estevão e movido pelo Espírito Santo. Ok, obrigado. E estamos a falar de Estevão movido pelo Espírito Santo. E foi no momento em que ele estava a testemunhar a palavra de Deus e as pessoas já viravam o cano para ele, querendo lhe apedrejar. Então, ele naquele momento, a única solução era só olhar em Deus. E estando a olhar em Deus, viu mesmo alguém que lhe dava o sossego, que podia superar aquela situação. Isto quer dizer que esse Espírito Santo consegue capacitar alguém para superar certas culturas, porque essas pessoas que queriam apedrejar o Estevão tinham uma cultura diferente dele, mas depois de serem capacitados, essas pessoas acreditaram na cultura do Evangelho, deixando a própria sua cultura. Muito obrigado. Nesse dia, meu irmão, minha irmã lá em casa, ele deu um sermão muito importante. Deu um sermão a partir de Abraão até o tempo de Moisés. Mas aqui ele estava a falar para 4 representantes das igrejas, sinagogas, sem medo, movido pelo Espírito Santo. Mesmo que sejam homens perigosos, mas ele falou sem problema nenhum. Significa que ele estava com o Espírito Santo. O Espírito Santo tirava dele o medo. E vamos aqui, se terminarmos com o poder transformador do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um poder transformador. Onde que passa, fica transformado. Se você recebeu, ainda permanecer assim, não ter testemunho, significa não passou ele. Então, vamos aqui ler o livro de Atos 17, versículo 34, para terminarmos. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Essas 2 pessoas mencionadas aqui são transformadas. Sim. Nós não conhecemos, eu pessoalmente não conheço a história do Dionísio e de Damaris antes ou depois desse acontecimento. Mas como na Bíblia nada por acaso está escrito, eu penso que se calhar são pessoas que ninguém acreditaria que creriam em Cristo. Aqui está a falar de mundos que foram transformados, mas houve questão esses fizeram questão de escrever o nome dessas 2 pessoas. Então, mostra-se que o Espírito Santo tem tanto poder de transformar
quando toca em alguém. Então, irmão que está ali em casa, procura olhar na sua vida se algo foi transformado daquilo que você fazia. Se houver essa transformação, como estava a dizer, então foi tocado e o Espírito Santo passou por aí. Imagina. O contrário, também é o contrário. Muito obrigado, irmão. O Espírito Santo é transformador. Então, por essa razão, nós devemos crer e entregarmos a nossa vida ao Espírito Santo cada vez que fala nos nossos ouvidos. E esses que foram mencionados aqui, um deles era um representante poderoso. Não foi mencionado lá só por mencionar, mas era um homem que as pessoas não poderiam acreditar, que se transformou, que seguiu a palavra de Deus. O mesmo pode ser para mim, pode ser para você, lá em casa. E o mais importante, vamos entregar a nossa vida ao Espírito Santo, ouvirmos Ele, para estarmos conectados com Jesus. É só Ele que nos conduz e nos indica, Jesus está aqui. Se você quer estar com Jesus, escuta o que o Espírito Santo diz. A última consideração para falar e despedir aos nossos telespectadores lá em casa, irmão Oliveira. Como um jeito de concluir, nós, se formos a ler o livro de Atos, vamos verificar que ele nos conta histórias belas de pessoas que foram transformadas, ou as vidas que foram transformadas. Um dos grandes exemplos podemos mencionar aquele que foi o carcereiro, quer dizer, no tempo em que o Paulo e Silas estavam de prisão, quando oraram e entoaram hino numa meia-noite e a cadeia abriu-se. Podemos ver que aquele homem que era carcereiro chegou de se transformar a vida dele por meio do Espírito Santo. E podemos ver que num sítio onde opera o Espírito Santo, sempre tem que deixar uma marca. Tem que transformar a vida de alguém. Se a sua vida, irmão, ainda não está transformada lá em casa, isto quer dizer que o Espírito Santo ainda não passou por ali. É aí onde o irmão moderador estava a dizer que o Espírito Santo não está só para nos revelar aquilo que é errado que nós fizemos, mas também aquilo que é o bom que nós fizemos. Então dá para fazer uma reflexão profunda de verificar se existe alguma coisa que mudou em si desde que você conheceu a Deus até agora. Se que ainda não mudou alguma coisa, tem que saber que o Espírito Santo ainda não começou a operar em si. Muito obrigado, irmão Vera. Para terminar, irmão João. Sim, o Espírito Santo está em ação. Se ouvir a voz do Espírito Santo, por favor, não endureça o seu coração. Ouça e obedeça a Ele, porque é assim só que poderemos ser transformados por Ele. Obrigado. Muito obrigado. Nós queremos agradecer pela atenção dispensada lá em casa. Nós falamos para ouvir o Espírito Santo, não há de ouvir uma voz do céu, mas alguém que há de vir com uma palavra de Deus. Falamos aqui da palavra testemunhar, e depois o próprio testemunho. Então, ouça o que vai dizer. Será o Espírito Santo a falar para si. Obrigado mais uma vez lá em casa. Para terminar, se puder, aí onde está sentado, vamos orar juntos. Vamos pedir ao irmão para orar. Abaixa o seu rosto e vamos orar juntos. Pode? Vamos então. Oremos. Seja louvado o seu santo nome, Senhor Jesus, nessa pela manhã, pela vida, saúde e proteção que nos concedeste. Perdoa os nossos pecados que cometemos. Mas, Senhor, também queremos agradecer por que estiveste conosco para aprender essa lição. Permita que o seu Santo Espírito, Senhor, nos transforme e que depois de nos transformar, levemos a mesma palavra para que também sejam transformados tantos que ainda não te conhecem. Esteja conosco, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Uma vez obrigado. Deixa o teu like aí no nosso canal. Comenta alguma coisa para nós melhorarmos o nosso programa.
e agradecer mais uma vez porque tem estado a nos ouvir todos os dias. Principalmente você que ainda não perdeu nenhum estudo. Obrigado. Até a próxima.